assento, por favor, glorificando o Senhor. A presença de Deus está neste lugar, amém? La présence de Dieu est dans ce lieu, Amen. Glória a Deus. Convido você a abrir o seu coração Je vous invite à ouvrir votre cœur e também abrir a sua Bíblia, et ouvrir votre Bible. porque hoje Deus vai falar com você poderosamente. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va vous parler de manière très forte. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos abrir em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Glória a Deus. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 20. Nous allons lire à partir du verset 20. Glória a Deus. Na semana passada nós estivemos introduzindo La semaine dernière, nous avons fait l'introduction a casa de Davi. sur la maison de David. Estivemos... Foi pouco tempo, né? Foi pouco tempo de Nous avons palavra. Peu de temps de parole. E nós estivemos falando um pouco da introdução de Davi, né? Et nous avons parlé un peu de l'introduction de David. E, na verdade, o objetivo dessa casa Et l'objectif de cette maison, é formar em você alguém c'est former en toi quelqu'un que funciona dentro do reino. qui Amém? fonctionne à l'intérieur du royaume. Alguém que conhece o mundo espiritual. Quelqu'un qui connaît le monde spirituel. Semana passada até teve gente que ficou assustado, né, com algumas La coisas. semaine dernière, certaines personnes ont pris Que peur nós estivemos falando sobre o mundo espiritual. avec certaines choses que nous avons dit sur le monde spirituel. E hoje não vamos assustar você não, tá bom? Et aujourd'hui, vous n'allez pas avoir peur, c'est bon? Glória a Deus. Mas vamos continuar ensinando, amém? Mais nous allons continuer à enseigner, Porque a palavra de Deus ela é poderosa parce que la parole du Seigneur est puissante para nos transformar. pour nous transformer. Então, acredito que uma das coisas importantes, irmãos, Et je crois qu'une des choses importantes para um bom estudo bíblico pour une bonne étude biblique, é a gente colocar à disposição do reino, c'est se mettre à disposition du royaume, colocar à disposição de Deus, se mettre à disposition de Dieu, primeiro a nossa atenção en premier notre attention, e depois a nossa disposição em mudar. et ensuite notre disposition à changer. Porque se a gente vem para o estudo bíblico Parce que si nous venons pour l'étude biblique, já com a mente assim, eu vou ouvir, mas não vou mudar, mais que nous avons les pensées de dire je vais a écouter gente mais je ne vais pas já changer, perde a metade do tempo. on perd la moitié du temps. A gente tem que vir com a disposição de mudar. On doit venir pour être disponible à changer. Tipo assim, Deus, eu coloco todos os meus argumentos na mesa. En disant Seigneur, je mets tous mes arguments sur la table. Se o Senhor quiser tirar algum, Si le Seigneur veut en enlever, pode tirar. tu Amém? peux enlever. Né? Corajoso fazer isso, né, gente? C'est Fala assim, courageux de faire ça. Deus, eu tenho muitas ideias, Seigneur, j'ai plein d'idées, eu tenho muita coisa na minha j'ai cabeça, plein de choses dans ma tête, um monte de coisa que eu sei, plein de choses que je sais, mas eu coloco isso na mesa. mais je mets tout sur la table. Se o Senhor quiser tirar de mim, Si le Seigneur veut enlever de moi, porque na verdade a Bíblia não coloca, ela tira, né? parce que la Bible, elle ne met pas, elle enlève. Ela vai tirando aquilo que a gente sabe. Elle va enlever ce qu'on sait. Deus, antes de fazer o novo homem, Avant que Dieu fasse un nouvel homme, primeiro ele tem que tirar o velho homem. en Não é premier, isso? doit enlever E l'ancien não homme. pensa você que o velho homem sai fácil assim. Ne crois pas que le vieil homme, il va sortir O facilement. velho homem demora a sair. Le vieil homme, il prend du temps à sortir. E a única ferramenta Et l'unique outil poderosa para tirar o velho homem de você puissant pour enlever le vieil homme de toi, é a palavra de Deus. c'est la parole de Dieu. Então por isso que a expectativa é grande para hoje. C'est pour ça que nous avons beaucoup d'expectatives aujourd'hui. Hoje nós vamos tirar um pouco do velho homem de você. Parce que nous allons enlever un peu du vieil homme de toi. Não dá para dizer assim, vamos tirar tudo, On ne peut pas tout enlever, mas um pouco a gente vai tirar. mais un Amém? petit peu, on va enlever. Glória a Deus. Dá tempo de você ir embora, hein, gente? Se quiser. Tu as encore le temps de partir si tu veux. Se você fala assim, pastor, já tô vendo que Si tu dis pasteur, je vois que ça va être dur, eu não quero assustar você não, irmão, je ne mas vais pas vous effrayer. dá tempo de você ir embora ainda, Mais tu as amém? le temps de partir encore. É claro que é brincadeira, né, gente? Eu sei que você gosta da palavra. Quem é que gosta da palavra? Qui aime la Amém? parole ici? Glória a Deus. A metade gosta, né, Nicolas? La moitié au moins. Glória a Deus. Vamos lá então, irmãos. Eu disse aonde, Samuel? 1 Samuel 17, 20, né? 1 Samuel 17, 20. Glória a Deus. Não, irmão, nós vamos começar. Eu falei do 20, mas nós vamos começar no 16. Et on va commencer au 16. Isso, 16. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pega uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos
ao comandante da unidade deles: veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que com o grito de batalha, o exército estava saindo para a sua posição de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o desafio habitual, e Davi ouviu. Amém? Até aí. Até o 23, Nicolas. 1 Samuel 17, 16. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. » David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, o que nós estávamos falando na semana passada, Ce que nous avons dit la semaine dernière, que Deus, ele fez um rei. que Dieu a fait un royaume. O Senhor pegou um menino Dieu a fait un roi, le Seigneur a pris un enfant e então ele construiu nele um rei, et a construit en lui un roi, através do poder do Espírito Santo. à travers le pouvoir de l'Esprit Saint. Glória a Deus. Amém, irmão? Vamos fazer uma oração por esse som, amém? Levanta sua mão aí. Nous allons prier pour le son, Glória a Amen. Deus. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus. Seigneur, au nom de Jésus, Desde o começo do culto nós estamos sofrendo com esse som. depuis le début du culte, nous avons A des partir problèmes de avec ce agora son. nós oramos À partir de maintenant, nous prions para que o Senhor ponha as tuas pour mãos que le Seigneur prenne entre ses e mains nos ajude em nome de et nous aide au Jesus. nom du Seigneur Jésus. Amém. Glória a Amen. Deus. Acabou o problema. Glória a Deus. Então, irmãos, estávamos falando sobre o que o Senhor estava construindo Nous parlions de ce que le Seigneur était en train de construire. na vida de Davi. Observe que Dans a la Bíblia vida de Davi. diz que quando Samuel ungiu Quand Samuel Davi, a oint David, o Espírito Santo se apossou dele. l'Esprit Saint l'a saisi. E eu aprendi essa semana algo bem interessante Et j'ai appris cette semaine quelque chose de bien intéressant. e queria compartilhar com você. Et je voudrais partager avec vous. Que nós pegamos algumas palavras Nous avons pris quelques paroles e nós atribuímos ao reino do mal, et nous les avons données au royaume du mas mal. que na verdade essas palavras foram roubadas. Mais ces paroles ont été volées. Por exemplo, a palavra possesso. Par exemple, la parole possédée. Quando a gente fala assim, eu vi uma pessoa possessa, Quand on dit j'ai vu une personne possédée, naturalmente essa palavra já foi atribuída ao inimigo. naturellement, cette parole elle est attribuée à A l'ennemi. gente imagina uma pessoa endemoniada, é ou não On é? imagine une personne possédée. A palavra foi atribuída. Et la personne était attribuée à ça. Mas se você observar bem, Mais si tu observes bien, antes de manifestação avant de manifestation, de possessões de demoníacas, possession démoniaque, primeiro existiu a possessão do Espírito Santo sobre alguém. en premier, il existait la possession de l'Esprit Saint sur quelqu'un. E quando o Espírito Santo possui alguém, Et quand l'Esprit Saint possède quelqu'un, nós podemos então entender que essa pessoa também se torna nous pouvons, extraordinária. nous pouvons dire que cette personne devient extraordinaire. Já aconteceu com a gente C'est déjà arrivé avec nous, em algumas vezes dans certaines occasions, de ter que segurar uma pessoa possessa. de devoir retenir une personne possédée. Não vou assustar você não, tá bom? Je ne veux pas vous effrayer. E a gente
teve muita dificuldade. Et nous avions beaucoup de difficultés. Porque uma pessoa possessa de demônios, Parce qu'une personne possédée de démons, às vezes ela tem muita força. souvent elle a beaucoup de force. E dependendo do tamanho da pessoa, Et ça dépend de la taille de cette personne. fica muito complicado. Ça peut être très difficile. Na verdade, nem depende do tamanho, né? Et en fait, ça ne dépend même pas de la taille. Porque no Brasil, uma mulher pequena assim, Parce qu'au Brésil, une femme petite comme ça, ela quebrou tudo. une fois, elle a tout cassé. Ninguém conseguiu segurar ela na casa, só o Espírito Santo para segurar ela. Personne n'arrive à la retenir, sauf l'Esprit Saint. Então, uma pessoa possessa de um espírito demoníaco, ela tem muita força. Possédée par un esprit démoniaque, elle a beaucoup de force. Só que uma pessoa possuída do Espírito Santo tem muito mais força ainda. Sauf qu'une personne possédée par l'Esprit Saint a encore plus de force. Então, é nesse contexto que nós precisamos entender. Et c'est dans ce contexte que nous devons comprendre. Às vezes, quando nós falamos do inimigo, Des fois, quand nous parlons de l'ennemi, a gente chega sente um frio na espinha. des fois, on sent un froid. Tem pessoa que já dá vontade de ir embora, Il y a des né? personnes qui ont envie de fuir. Tem pessoa que se acontecer alguma coisa espiritual assim, ela nunca volta, não volta, fica um ano sem vir na Il y a igreja. des personnes que s'il arrive un événement comme ça, ils ne vont plus revenir dans Mas l'église. observe bem que o Espírito Santo, Mais observe bien que l'Esprit Saint, ele tem mais poder. il a plus de pouvoir. Não é mais comparável. Ce n'est pas un plus qui est comparable. Nós usamos esse mais comparável só para a gente entender. On utilise ce plus pour comparer, juste pour que vous Porque compreniez. o poder de Deus é incomparável. Parce que le pouvoir de Dieu, il est incomparable. Então, eu vou falar para você um pouco sobre essa possessão. Et je vais vous parler aujourd'hui un peu de cette possession. Olha só para você ver, algumas pessoas possuídas do Espírito Santo Il y a des personnes possédées par l'Esprit Saint fizeram coisas extraordinárias pela força. qui ont fait des choses extraordinaires par la force. Por exemplo, Davi, Par exemple David, por exemplo, Saul, par exemple Saoul, por exemplo, Jonatas par exemple Jonathan e principalmente Sansão. et Samson. Quem segurava Sansão? Qui pouvait retenir Samson? Ninguém podia conter o poder que estava nele. Personne ne pouvait retenir le pouvoir E qu'il y o avait en lui. poder que usava Sansão era o poder do Espírito Santo de Deus. Et le pouvoir qu'utilisait Samson, c'était le Pastor, e pouvoir de Deus ainda l'Esprit usa Saint. esse tipo de unção? Claro que Et sim. est-ce que Dieu peut utiliser encore cette onction? Bien sûr que oui. Porque a unção do Espírito Santo ela é completa. Parce que l'onction de l'Esprit Saint est complète. Então, precisamos entender isso. Et nous devons comprendre ça. Como Davi venceu o leão? Comme David a vaincu le lion Com a força do Espírito Santo. avec la force du Saint-Esprit. Na verdade, foi o Espírito Santo que usou Davi para vencer o leão. En vrai, c'est le Saint-Esprit qui a utilisé David pour Como que vaincre le venceu lion. o urso? Comment il a vaincu l'ours? A força do Espírito Santo La force du Saint-Esprit que usou Davi para vencer o urso. qui a utilisé David pour vaincre l'ours. Então, só para ver se você dá um glória a Deus, você está muito quieto. Et pour voir si tu donnes la gloire à Dieu parce que tu es très calme. Você vai vencer Tu vas vaincre os seus desafios, tes défis porque o Espírito Santo vai tomar posse de você. parce que le Saint-Esprit va te Você vai posséder. ficar possesso do Espírito Santo Tu vas être possédé de l'Esprit Saint e você vai vencer esses desafios et tu vas vaincre ces défis no nome de Jesus. au nom de Jésus. Amém? Então, se de repente o pastor falar assim, o irmão está possesso, Donc si d'un seul coup le pasteur dit le frère est possédé, você precisa primeiro saber se ele está possesso do Espírito Santo tu dois déjà savoir s'il est possédé du ou Saint-Esprit se ele está possesso de um outro espírito. ou s'il est possédé d'un autre esprit. Essa palavra não pode só ser atribuída ao mal, Cette parole ne peut pas être seulement attribuée au porque mal. o nosso Deus faz isso também. Parce que notre Dieu aussi il fait ça. Não só na questão de força, Pas seulement dans la question de force, mas na questão de sabedoria, mais dans la question de de sagesse, de estratégia, stratégie, em vários aspectos. dans de nombreux aspects. Você já viu algumas pessoas no poder do Espírito Santo Tu as déjà vu des personnes dans le pouvoir du Saint-Esprit fazendo coisas extraordinárias, qui font des choses extraordinaires. e isso é ser possesso do Espírito Santo. Et c'est ça être possédé du E Saint-Esprit. eu tenho um sonho que essa igreja, todo mundo, que todos os membros dessa igreja sejam possuídos pelo Espírito Et Santo. j'ai le rêve que tous les membres de cette église soient possédés du Porque Saint-Esprit. quando nós somos possuídos pelo Espírito Santo, Parce que quand nous sommes possédés du Saint-Esprit, as coisas extraordinárias les acontecem. choses extraordinaires Pessoas arrivent. no poder do Tu Espírito as Santo déjà vu des personnes dans le pouvoir du Saint-Esprit fazendo et je voudrais ouvrir mon coisas cœur pour vous sur une partie extraordinárias. qui font des Eu choses sei que a extraordinaires. obra de Deus, isso Je é sais ser que l'œuvre de possesso Dieu, do Espírito Às vezes et c'est ça parece être possédé difícil du de se fazer. Saint-Esprit. E eu Des tenho fois, elle um paraît sonho que essa difficile à igreja, faire. todo mundo, É difícil todos ganhar os uma membros alma. dessa C'est igreja difficile de sejam gagner une âme. É possuídos difícil pelo curar Espírito uma Santo. Et j'ai le rêve que tous les C'est membres de difficile cette de soigner église une soient personne. possédés du Só Saint-Esprit. que quando nós Irmãos, somos que se nós possuídos pelo chegarmos Espírito e Santo, Parce que quand nous sommes deixarmos possédés a du palavra nos Saint-Esprit, transformar, as coisas sauf que si nous laissons la extraordinárias, parole nous transformer, nós vamos viver no poder do Espírito Santo. nous allons vivre dans le pouvoir du Saint-Esprit. E
todas as igrejas poderosas, Et toutes les églises puissantes, de geração em geração, de génération en génération, ganharam almas, elles ont gagné des âmes, libertaram elles ont pessoas, libéré des personnes, curaram elles ont pessoas soigné des personnes pelo poder do Espírito Santo. par le pouvoir du Saint-Esprit. Então nós vamos preparar Et vocês. nous allons vous préparer, Nós, né, colocando eu junto aqui, viu, gente? et je me mets avec vous quand je dis ça, Para que possamos viver dentro do sobrenatural de Deus. pour que nous puissions vivre dans le surnaturel de Porque Dieu. dentro do sobrenatural de Deus, Parce qu'à l'intérieur du surnaturel de Dieu, pequeno Davi possuído do Espírito Santo Un derruba o un gigante. petit David possédé par le Saint-Esprit peut faire tomber des géants. Então eu acredito que os crentes que tem aqui nessa igreja é mais do que o suficiente para mudar esse país. Et je crois que les chrétiens qui sont présents ici sont plus que Só suffisants falta pour uma changer ce pays. coisa: Il manque juste une chose, todos serem cheios do Espírito Santo. tous être pleins du Saint-Esprit. Você sabe o que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Tu sais comment une église pleine du As Saint-Esprit, pessoas não suportam a palavra. les personnes ne supportent pas une parole. Quando a palavra está sendo pregada, Quand la parole est prêchée, a pessoa não suporta. la personne ne supporte O pas. coração dela começa a bater forte. Son cœur il commence à battre Porque très o fort. poder de Deus está convencendo ela do Parce pecado. que c'est le pouvoir de Dieu qui va la E convaincre du então ela péché. já sai correndo para aceitar Et elle Jesus. sort en courant pour accepter Jésus. Quando uma igreja é cheia do poder de Quand Deus, une église est pleine du pouvoir de Dieu, como essa igreja aqui vai se tornar pela comme cette palavra de église va Deus, devenir par la parole de Dieu, as doenças não suportam. les maladies ne supportent pas. Estou falando do que já aconteceu na história. Je parle de ce qui s'est déjà passé dans l'histoire. Pessoas vão entrar por essas portas Les personnes vont rentrer par ces portes. e a doença dela vai ficar desesperada para sair do corpo. Et la maladie va être désespérée pour sortir Essas du corps. pessoas vão vomitar. Tô falando com fé, irmão. Des personnes vont vomir Não é de maladie. loucura, é fé. Tô falando com fé. Je parle avec foi. As pessoas vão vomitar câncer. Les personnes vont vomir des cancers. O sangue delas vão ser Leur purificado. sang va être purifié. Os caroços vão sair. Et les kystes vont partir Isso, isso. Amém, irmãos? Por causa do poder de Deus. à cause du pouvoir de Dieu. Porque a igreja do Senhor Parce que l'église du Seigneur, é o lugar onde opera o poder de Deus. c'est un lieu où opère le pouvoir de E Dieu. nós, como igreja aqui em Paris, Et nous, aqui, comme église ici à Paris, precisamos entender que esse poder opera em nós. nous avons besoin de comprendre que ce pouvoir opère Que en nous. coisa linda, eu chego a queimar aqui quando eu falo isso. O J'arrive a poder, brûler quand je dis esse ça. poder nele, o poder que usou Davi opera em nós. Le pouvoir qui a été utilisé par David, il nous utilise O aussi. poder que usou Sansão opera em nós. Le pouvoir qui a été utilisé pour Samson, O il nous poder utilise. que usou Gideão opera em Le nós. pouvoir de Gideon opère en nous. Esse poder vai aumentar, irmão. Et ce pouvoir va augmenter. Ele vai se evidenciar Il va se voir. e as pessoas serão tocadas. Et les personnes vont être touchées. Eu conheço a história de uma igreja, daqui a pouco eu volto para o esboço. Et je connais l'histoire d'une église. A história de uma igreja nos Estados Unidos, L'histoire d'une église aux que o États-Unis. poder de Deus era tão grande dentro dela, Où le pouvoir de Dieu était si fort que à as l'intérieur pessoas d'elle. passando nas ruas, Que les personnes passaient dans la rue. elas eram curadas, Elles étaient soignées. elas entravam desesperadas para dentro da igreja Elles entraient désespérées à l'intérieur de l'église. para aceitar Jesus. Pour accepter Jésus. Tamanho o poder que havia dentro daquela Il y igreja. avait un pouvoir si fort à l'intérieur de cette Eu não église. falo isso para você só por uma questão de status. Et je dis pas ça juste pour une question de Eu falo statut. isso por causa do sonho de Deus que está dentro de nós. Je dis ça parce que c'est un rêve de Dieu à l'intérieur de O nous. sonho de ver Deus operando nesse país. Le rêve de voir Dieu opérer dans ce pays. E já está começando a Et il acontecer. commence déjà à arriver. Quantos querem fazer isso? Meu Qui veut Deus. faire ça? Olha aí, já tem Il y en a 40% un da peu igreja plus, que un está peu plus querendo. que tout à l'heure. Glória a Deus. Os outros querem a palavra, né? Les autres veulent juste la parole. Uns querem o poder, outros querem a palavra. E Deus vai pegar todo mundo. Il y en a irmão. qui veulent le pouvoir et d'autres la parole, mais Dieu va prendre tout le monde. Então, hoje eu quero falar sobre alguns segredos. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques secrets. Eu não vou falar o número que eu tenho, porque talvez eu não consiga chegar até o final. Je ne veux pas dire la quantité parce que j'arriverai peut-être pas à la fin. Alguns segredos para derrubar o gigante. Quelques secrets pour faire tomber les géants. Segredos para que o Davi derrube o gigante. Les secrets pour que David fasse tomber le géant. Agora, eu queria que você falasse para o seu irmão, fala assim, se prepare, Dis à ton frère, prépare-toi, porque é forte. Se você parce que c'est fort. for embora, você vai agora pegar aí, né? Irmãos, o primeiro está no versículo 20. Le premier se trouve dans le verset 20. Olha só, o primeiro segredo para você derrubar o gigante. Le premier secret pour que tu fasses tomber le géant. 17, 20. Olha, 17, 20.
Então, está no 17, irmãos. O 20 tem uma parte, mas está no 17. C'est dans le 17. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma roupa de grãos tostados, de pães, e leve depressa aos seus irmãos. Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères 7 éphas de grains rôtis, et Primeiro, ces 10 pains. primeiro et- segredo para derrubar o gigante. Premier secret pour faire tomber le géant. O pai mandou, Le père a demandé o filho obedece. et le fils a obéi. Primeiro segredo, Premier secret, obedecer o pai. obéir au père. Pensa numa hipótese. Pensez une hypothèse. Davi falasse assim: pai, não vou não. Si David disait, père, je ne vais pas, non. Sou um homem ungido. Ele era ungido. Je suis un homme oint, parce qu'il était oint. Eu sou um homem ungido. Je suis un homme oint. Samuel falou que o Espírito de Deus está em mim. Samuel a dit que l'Esprit Saint était en moi. Que história é essa de carregar coisa? Pourquoi j'irai amener des choses? E logo para os meus irmãos. Et en plus pour mes frères. Mas o pai mandou Mais le père a demandé e o filho obedece. et le fils a obéi. Tem muitas pessoas que precisam entender sobre isso. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ça. Não é porque a gente é ungido Ce n'est pas parce que nous sommes oints que a gente não obedece o pai. que nous n'obéissons pas au Père. Não é porque a gente passou de nível e está voando no Espírito Ce n'est pas parce que nous volons dans l'esprit, nous avons monté de niveau, que a gente deixa de ser filho. que nous arrêtons d'être des fils. A gente continua sendo filho. Nous continuons à être des fils. O pai continua sendo autoridade. Et le Père continue à être l'autorité. Mesmo sendo ungido. Même si nous sommes oints, Mesmo se tornando capitão. même si nous devenons capitaines, Mesmo se tornando general. même en devenant général, Mesmo se tornando governador. même en devenant gouverneur, Mesmo se tornando rei. même en devenant roi, O pai continua sendo autoridade. le Père continue à être l'autorité. Então observe o que Davi... Gente, observe aqui, rapaz, tremendo. Et Né? observe ici. Eu penso, irmãos, assim, claro que fazendo uma ilustração aqui, sem tocar em ninguém, nem nome, nem pense em alguém Et agora. je pense, regarde, ne pense à personne, c'est juste une illustration. Dependendo da pessoa, se fosse ungida, Si la personne est oint, nunca mais il y a certaines personnes sentaria qui plus jamais e a partir de agora ele manda. allaient s'asseoir et il va Deus, faire que commander. Deus falou que eu vou ser o rei de Israel, conversa é essa. Dieu a dit que je vais être le roi d'Israël. Nunca mais. Plus jamais. Então, observe os princípios. Observe les principes. Deus ungiu, Dieu a oint, mas ele continua fazendo. mais il continue à faire. Na nossa vida, nós nunca deixamos de aprender. Dans notre vie, nous arrêtons jamais d'apprendre. Ninguém chega ao nível mais alto. Personne n'arrive au niveau le plus haut. Todo mundo está vivendo o aprendizado. Tout le monde est en train de vivre E l'apprentissage. então, Jessé falou assim, Davi, leva os pães. Et Isaïe a dit, David, emmène les pains. O 20, que era o que a gente ia usar, Et le vin que je voulais utiliser, diz assim, conforme Jessé havia ordenado, comme Isaïe avait ordonné, Davi fez. David a fait. Ou seja, ele obedeceu o pai, Il a obéi au Père, da forma que o pai mandou. de la manière dont le Père a demandé. Tem pessoas que Il y a des personnes que são ungidas, Qui sont oints, mas elas não obedecem, mais elles n'obéissent pas, elas não ouvem mais os pais. elles n'écoutent plus leurs parents. E observe bem, quando faz, Et quand elles font, pegando jovens aqui, né, gente? A palavra está pegando jovens, c'est né? une parole pour les jeunes. Eu também sou jovem, então está me pegando também. Moi Amém? aussi, je suis jeune. Ó, não faz conforme o pai mandou. Qui ne fait pas comme le Père a demandé. O pai fala assim, meu filho pinta de azul, ele pinta de vermelho. Le Père a dit, peins en bleu, il peint en rouge. O pai fala assim, meu filho, leva azeite, ele leva vinagre. Il dit, amène de l'huile et l'enfant amène du vinaigre. Leva 10 pão, para que 10? Se eu levo 5, tá Amène bom. 10 pains. Non, je vais en amener 5, c'est bon. Ele obedece, Il obéit, mas não obedece conforme o que o pai mandou. mais pas conformément à ce que le Père a demandé. Então observe que Davi, Et observe que David, ele estava caminhando para uma grande batalha. il était en chemin pour une grande bataille. A vida dele ia ser transformada. Sa vie allait être transformée. E pode escrever, irmão, o que eu estou dizendo aqui. Et tu peux écrire ce que je dis. Quando você está numa caminhada como essa, Quand tu es dans un chemin comme celui-ci, todas as etapas são importantes. toutes les étapes sont importantes. Se pular uma etapa, Si tu sautes une étape, não dá certo. ça va pas marcher. Todas as etapas são importantes. Toutes les étapes sont Então, o primeiro importantes. segredo para derrubar o gigante, Premier secret pour renverser le géant, obedecer o pai. obéir au Père. Mas e se o meu pai for um cachaceiro? Et si mon père est un alcoolique, Continua sendo pai.
ça continue à être ton père. E se meu pai for drogado, Et si mon père est un drogué, continua sendo pai. ça continue à être ton père. E se meu pai é separado da minha mãe, Et si mon père est séparé de ma mère, ele continua sendo autoridade ça sobre você. continue à être l'autorité sur toi. Obedeça o pai. Obéis au père. Se não obedece o pai, Si tu n'obéis pas au père, não derruba o gigante. tu vas pas faire tomber le géant. Diga, é forte, é forte. C'est très fort. Segundo, eu só falo o segundo se você dá glória a Deus aí. Second point, je parle juste si tu Eu donnes la gloire à vi um Dieu. irmão solitário ali dando glória a Deus agora, que eu Il y a falei juste un assim, meu solitaire Deus qui a do dit gloire à céu. Dieu. Será possível, irmão, que vocês vão deixar o irmão sozinho? A segunda coisa, La seconde chose, levou comida para os seus irmãos. il a amené de la nourriture pour ses frères. Tô nem aí para os meus irmãos agora. Je m'en fiche de mes frères maintenant. Nem lembraram de mim naquele dia do Ils banquete. ne sont pas rappelés de moi le jour du banquet. Fiquei eu trabalhando Je suis resté moi dans les champs à e travailler. Deus me honrou. Et Dieu m'a honoré. Eles me viram passar na prova. Ils m'ont vu passer dans l'épreuve. Não me ajudaram. Ils m'ont pas aidé. E agora que eu tô na bênção, Et maintenant que je suis dans la eles vão bénédiction, comer capim. ils vont manger de l'herbe. Não vou levar nada para Je vais eles. rien amener pour eux. De jeito nenhum, papai. C'est impossible. Irmão, isso existe? Existe, né? Est-ce que ça existe, ça? Tem gente que abandona os irmãos, né? Il y a des gens qui abandonnent leurs frères. Depois que é ungido, ele abandona os irmãos. Après qu'il est oint, il abandonne les Não, frères. ainda vou falar mais. Trocou de emprego, abandona os Et je irmãos. vais parler. Il change de travail, il abandonne les frères. Tem gente que, meu Deus do céu, ganhou Il y a des personnes qui gagnent uma roupa nova, un vêtement neuf, já abandona os irmãos. et il abandonne les frères. E eu vou falar mais aqui. Et je vais dire plus encore. Quando fala irmãos aqui, Quand je dis frères ici, pode se aplicar à igreja, que igreja é uma irmandade. ça peut être appliqué à É l'église grupo parce de qu'il y a irmãos. plein de frères dans l'église. Quantas pessoas, irmãos, agora é rei. Combien de personnes maintenant qui sont rois? Virou rei agora, Il est devenu roi não maintenant. leva mais comida para os seus irmãos. Et il n'amène plus à manger pour ses frères. Observe bem, primeiro, Deus é tremendo, gente. Deus Et é regarde, tremendo. Dieu est très puissant. Primeiro tem que obedecer o pai. En premier, il faut obéir au Père. Depois tem que alimentar os seus irmãos. Ensuite, on va alimenter ses frères. E ele fez conforme o que o pai mandou. Et il a fait par rapport à ce que le Père Levou a avait dit. comidinha para os seus irmãos. Il a amené la nourriture à ses O pai frères. dele falou assim: eu quero que você pergunta para eles Je veux que tu leur demandes se está tudo bem si tout va bien. e traga para mim a certeza de que eles estão bem. Et amène la certitude qu'ils vont bien. E Davi foi lá e fez tudo conforme. Et o pai. David est là et il a tout fait conformément à ce que le Père avait Quantos dit. estão entendendo até aqui? Qui comprend jusqu'ici? Agora 3 é muito forte, irmão. Maintenant, le 3, il est très fort. Eu acho que eu vou reclamar um aleluia agora. Tem que Et je falar vais um demander un aleluia. Alléluia maintenant. Senão, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 et... O terceiro tá no 18. Le 3 point, il est dans le 18. Ele honrou o líder. Il a honoré le leader. Olha só, honrou o líder. Il a honoré Pastor, le leader. não tem honrar o líder não. Vamos pro 18. Pasteur, on ne doit pas honorer le leader, non. Leve também esses queijos Et amène aussi ces fromages para o comandante da unidade, au chef de leurs milliers. o chefe de 1000. É isso aí. A Bíblia chefe dele é de melhor leur do que a millier. minha ainda. Leve os 10 queijos Et amène les 10 fromages para o líder. pour le leader. Se não honrar o líder, Si tu n'honores pas le leader, não derruba o tu gigante. ne renverses pas le géant. Tem gente que ele é ungido sozinho. Il y a des personnes qui sont ointes tout seuls. Ele é ungido, Il est oint, ele é cheio da glória, il est plein de la gloire, ele é cheio de sabedoria, il est plein de sagesse, mas ele esquece os princípios. mais il oublie les principes. O líder foi ungido para cumprir os princípios. Le leader a été oint pour accomplir les principes. O rei é ungido para reinar com equidade, com qualidade. Le roi est oint pour régner avec équitabilité. E, portanto, ele precisa obedecer os princípios. Et il a besoin d'obéir aux principes. Irmãos, a unção, L'onction, ela não vem para soltar a pessoa para fazer o que ela quiser. elle ne vient pas pour que la personne fasse ce qu'elle veut. A unção vem para que essa pessoa se prenda a um projeto. L'onction vient pour que ces personnes elles Não, fassent partie não d'un é a projet. pessoa que pega a unção, Ce n'est pas la personne qui prend é a l'onction. unção que pega a pessoa. C'est l'onction qui prend la personne. Então observe bem que ele começou a praticar os princípios. Et il a commencé à pratiquer les principes. Obedeceu o pai, Obéir au Père. levou comida para os seus irmãos. Il a amené la nourriture aux frères. Agora ele honrou o seu líder. Et maintenant, il a honoré son Eu leader. vou falar para você pelo menos algumas coisas sobre honrar o líder. Et je vais te dire quelque chose sur honorer ton leader. Nós que somos igreja, Nous qui sommes église, precisamos entender isso. nous devons comprendre ça. Seja aqui na CPAD,
Que ce soit ici à seja na CPAD, igreja que você vai congregar ou em alors dans outro une autre país, église où tu vas aller dans un autre pays. se voltar para o Brasil, Si tu reviens au Brésil, o seu pastor ton pasteur, ou o seu líder, dependendo do ton tamanho da leader, igreja, ça dépend de la taille de l'église. ele precisa ser honrado. Il a besoin d'être honoré. Tem gente que vai viajar, Il y a des personnes qui vont o voyager pastor não sabe. et le pasteur ne sait pas. Tem gente que vai abrir uma empresa Il y a des personnes qui vont ouvrir une e o pastor entreprise fala assim: ó, abriu empresa. et le pasteur ne savait pas. E o pastor não sabe. Il ne savait pas. Tem gente que vai casar Il y a des personnes qui vont se marier e o pastor não sabe. et le pasteur ne sait pas. Tem gente que tá com um teste de positivo lá. Il y a des personnes qui ont un test positif au Covid. Era o Covid mesmo que eu ia falar. Tem 3 meninos naquele teste. tá grávida e não fala pro La pastor. personne est enceinte, ne parle pas au pasteur. Tem gente que tá com problema. Il y a des personnes qui ont des problèmes. E principalmente quando ele fica rico. Et principalement quand il est riche. Aí que ele esquece mesmo do pastor. Et là, il oublie complètement le pasteur. Irmão, tem pessoas que não honram o líder. Il Sabe y a por des quê? personnes qui n'honorent pas le leader. Tu sais Porque pourquoi? isso aqui é honrar o líder. Vou explicar para você. Et je vais vous expliquer. Ele vem na igreja só de vez em quando. Il va à l'église juste de temps en temps. É uma ovelha assim que, né? C'est une brebis comme ça qui est perdue. E ele não avisa nada, não fala nada. Il ne prévient pas, il ne dit rien. Isso também é desonra ao líder. Et ça aussi, c'est déshonorer le leader. O líder é líder para ser líder. Le leader, il est leader pour ça. Se ele não tem nem informação sobre onde estão os seus liderados, S'il n'a pas l'information sur où sont les brebis, ele não consegue ser o líder. il ne peut pas être leader. Quantos estão entendendo a palavra? Qui comprend la parole? Precisamos honrar o nosso líder. Nous devons honorer notre leader. Você escolheu o pastor Fábio, não escolheu? Vous avez choisi le pasteur Fabio. Foi você que escolheu. C'est vous qui avez choisi. Se você tivesse escolhido um outro pastor, Si tu avais choisi un autre pasteur, mais bonito, plus beau, mais magro, plus maigre, tudo bem, mas você escolheu o pastor Fábio. ça va, mais tu as choisi le pasteur Fabio. Então o pastor Fábio, quando chama, quando toca a trombeta, você tem que vir. Donc quand il sonne la trompette, tu dois venir. É assim ou não é? Quando o pastor comme Fábio ça ou pas? chega assim e fala assim, ó, quarta-feira tem estudo de líderes. Quand le pasteur Fabio dit mercredi, il y a l'étude pour les leaders. O cara fala assim, não, eu faço parte dessa igreja. Tu dis, je fais partie de cette église. Eu tenho que ir lá. Je dois aller là. Talvez ninguém te ensinou isso. Peut-être que personne t'a enseigné ça. Mas quando o pastor convoca, é convocação. Mais quand le pasteur convoque, c'est une convocation. Sabe quando Joel convocou o povo? Tu sais, quand Joël a convoqué le peuple, Ele tocou a buzina, Gil. il a joué de la trompette, Ele convocou o povo il a convoqué le e ele peuple, falou, vai todo mundo jejuar. et il a dit tout le monde va jeûner. Ninguém vai comer nada. Personne ne va manger. E ele convocou e o povo foi. Il a convoqué et le peuple a été. Amém? Amen. Você quer derrubar gigante Vous ainda? voulez renverser les géants? Fecha, ô irmão, fecha essa porta aí que tem gente querendo ir embora. On va bloquer la porte pour que personne ne sorte. Eu uso essas brincadeiras pra você rir, irmão. Pra você Je ficar dis ces assim, ó. blagues pour vous faire rire. Mas tem que Pour pas honrar o être seu triste. líder. Mais tu dois Amém? honorer ton leader. O pastor foi constituído para honrar, para cuidar de você. Le pasteur a été mis en place pour prendre soin de toi. O seu líder foi constituído para cuidar de você. Ton leader est là pour prendre soin de toi. Então honra o seu líder. Alors honore ton leader. Amém? Amen. Vai viajar, pede uma carta de recomendação. Tu vas voyager, demande une carte de recommandation. Isso é importante. Ça, c'est très important. Pode até salvar você. Ça peut te sauver. Claro que pode. Oui, ça peut. Isso é uma identidade sua. C'est une identité qui est propre. Ah, pastor, hoje em dia, tecnologia. Et tu dis, ah, aujourd'hui, avec la technologie, A tecnologia te ajuda a ter uma carta mais fácil no telefone. la technologie va t'aider à avoir une carte dans ton téléphone. Mas não pode impedir você de honrar. Mais ça t'empêche pas d'honorer. Amém? Vou falar mais uma vez, só para a gente passar para o Amen. próximo. Je vais dire encore une fois avant de passer au prochain. Honre o seu líder. Honorer son leader. Glória a Deus. Vamos para o quarto, então. Diga glória a Nous allons au Deus. quatrième point. Senão eu vou falar para honrar o líder de novo. O quarto, irmão, vai ter gente que vai dar glória aqui com força, hein? Quatrième point, vous allez donner la gloire à Dieu avec force. Vamos lá. O quarto está no 20 também. Quatrième point, il se trouve au 20. Glória a Deus. Levantando-se de madrugada. David se leva de bon matin. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Kate a compris. Ninguém entendeu. Vou falar de Personne n'a novo. compris. O quarto ponto é, Le quatrième point, está no versículo 20. verset 20. Levantando-se de madrugada. Il se leva de bon matin. Ah, o papai mandou, mas vou dormir um pouquinho. Papa a ordonné, mais je vais dormir un petit peu. Vou descansar um pouco mais. Je vais me reposer un petit peu plus. Não, o pai mandou. Le père a ordonné. Eu vou
obedecer Je vais obéir da melhor maneira de possível. la meilleure manière possible. Tem gente que quando é ele que tá, quando é a ideia dele, meu Deus, essa é Il y a des forte. personnes, quand c'est leur idée, écoute bien, Irmão, essa aqui é forte. ça c'est très fort. Não tá no esboço, mas chegou Ce agora. n'est pas dans l'essai, c'est arrivé tout de Se a suite. ideia é dele, Si c'est ton idée, todo mundo acordando de madrugada. tout le monde va se réveiller de bon matin. Todo mundo e orando ainda para Tout dar le tudo monde se certo. réveille et prie pour que ça marche bien. Mas quando é o plano do pai, Mais quand c'est le plan du Père, quando é o pai que manda, quand c'est le Père qui ordonne, vou dormir mais um je pouquinho. vais dormir un peu Ah, plus. agora não. Ah, Maintenant, non. pai mandou, os meus irmãos, é que tem Le guerra. e Père a tal. ordonné. Eu vou mais tarde. Je vais plus tard. Não, Davi tinha sede de obedecer, irmão. David, il avait soif d'obéir. Pega isso, irmão. Tô falando de princípio bíblico. pra Prends ça, você. je parle de principe O biblique. pai mandou, levanta Le cedo. Père a ordonné, lève-toi tôt. Olha, levanta cedo e levantou de Il madrugada. se leva de bon matin. Ele não sabia nada do gigante, Il ne gente. savait rien du géant Não tinha encore. nada Il planejado. n'y avait rien de prévu. Tava só no espírito dele. C'était juste dans son esprit. Eu fico apaixonado com a história desse rapaz. Et je suis passionné avec l'histoire de ce jeune. Tem gente que perde a cabeça, meu filho. Il y a des personnes qui perdent la tête. Eu não conheço assim pessoalmente alguém que ganhou na loteria, alguma coisa assim. Je Mas connais personne personnellement qui a gagné au loto. tem gente que perde a cabeça. Mais il y a des personnes qui perdent la tête. Eu já conheci isso, eu conheci pessoalmente. J'ai déjà connu personnellement A história de uma pessoa que foi ungida presbítero. l'histoire d'une personne qui a été oint Ele presbytère. virou a cabeça. Et ça lui a tourné la tête. E eu falei assim, meu filho é só presbítero. Et je dis, mon fils est juste presbytère. Mas virou a cabeça Et completamente. ça lui a tourné la tête complètement. Imagina, eu sou o rei de Israel. Imagine, je suis le roi d'Israël. O pai mandou levar queijo. Le Père a demandé d'emmener des fromages. O pai mandou levar biscoito. Le Père a ordonné d'envoyer des gâteaux. Eu acordo de madrugada. Olha Deus assistindo um negócio Je me desse. réveille tôt le matin. Eu acordo de madrugada. Je me réveille de bon matin. Preparo tudo. Je prépare tout. E vamos que vamos. Et j'y vais. Ei, irmão, Deus está procurando esses caras. Et Dieu recherche ces personnes. Deus está procurando essas pessoas Dieu recherche ces personnes que honram a Deus. qui honorent Dieu. Que olha, quando o Senhor manda, ele vai e obedece com alegria. Quand le Seigneur ordonne, il obéit avec Ele joie. levanta de madrugada para Il se lève de obedecer. bon matin pour obéir. Ele vai, Et il va. aleluias, ele faz conforme o que a palavra de Deus mandou. Et il fait conformément à ce que la parole de Dieu a ordonné. Essa questão de ânimo, Cette question de motivation. o nosso ânimo, ele tem algumas fechaduras. Et notre motivation, elle a quelques serrures. Tem pessoas que para ser animadas é de uma forma. Il y a des personnes qui, pour être motivées, elles ont besoin d'une forme. Tem outras pessoas que é de outra forma. Il y en a d'autres, c'est d'une autre forme. Tem gente que se você dá um presente, você anima. Des personnes, si tu donnes un cadeau, elle est motivée. Outros que se você dá uma boa notícia, ele se anima. L'autre, si tu donnes une bonne nouvelle, il est motivé. Agora, interessante que o desânimo, Et la démotivation, ele é maior elle est plus grande. quando alguém está fora das suas ideias. Quand quelqu'un n'est pas conforme à tes idées. Quando, irmãos, é a coisa mais horrível do mundo. Et ça, c'est la chose la plus horrible au monde. Talvez alguém vai concordar comigo. É você trabalhar C'est quand tu travailles, fazendo alguma coisa tu fais quelque chose sem saber do plano. sans savoir du plan. As pessoas só te falando por etapas. Et la personne te parle juste pour étapes. Pega essa vassoura e varre essa aqui. Prends le balai et nettoie ici. Aí você pensa assim, pra quê? Et tu dis, mais É assim ou pourquoi? não é? Aí daqui a pouco ele fala assim, pega aquelas parpãs que estão lá e traz pra cá. Et ensuite, il va dire, va chercher les parpaings et amène-les. E você pergunta assim, onde é que é o muro? Et toi, tu dis, mais où est le mur? Sabe por quê? Porque nós temos isso está em nós, Parce que ça, c'est en nous. certo? A gente quer saber. Nous voulons savoir. Isso é um espírito de liderança que a gente tem. Ça, c'est un esprit que nous avons. Eu gosto de ter o plano, já saber o que é hoje, o que é amanhã. J'aime voir le plan, savoir Não aujourd'hui, é, não é savoir assim, demain. gente? Tem alguém que é que nem eu aí? Il y a Que eu quelqu'un qui est quero comme saber ça. o que vai ser isso aqui. Moi, je veux savoir ce qui va se passer. Certo? Até se estiver trabalhando num prédio, eu quero saber até onde ele vai chegar. Si je travaille pour un immeuble, je veux savoir jusqu'où il va aller. Não é assim? Então, pas comme ça. observe que quando Et Deus quand Dieu, está nos tratando, il nous traite, a primeira coisa que ele faz... la première chose qu'il fait, Não vou falar não. je vais pas vous dire non. Vou falar não, que vocês estão distraídos. Je vais pas vous dire parce que vous dormez. A primeira coisa que ele faz é tirar a gente do controle. La première chose qu'il fait, c'est nous enlever le contrôle. Você não entende mais nada. Et tu ne comprends plus rien. É assim ou não é? C'est comme ça ou pas? Pelo menos comigo é assim. Você não entende En mais tout cas, nada. avec moi, c'est comme ça. Je ne comprends plus rien. Aí você fica assim, Deus, aonde é que eu vou chegar? Et tu dis, mais Dieu, où je vais arriver? Onde é que vai dar esse caminho? Mais qu'est-ce que ça va donner ce chemin? Ele, ó, Et il dit, chut,
Porque o importante não é chegar lá. Parce que l'important, c'est pas arriver là. O importante é a transformação que ele está fazendo L'important, c'est la transformation qu'il fait no caminho. sur le chemin. Às vezes a chegada não faz diferença nenhuma. Et des fois, l'arrivée fait pas de différence. A gente chega lá, a gente fala, entendi. On arrive là et on dit j'ai compris. Não era a chegada, era a corrida. C'était pas l'arrivée, c'était la course. Durante a corrida, Deus vai transformando a gente. Parce que durant la course, Dieu va nous Ele transformer. vai esvaziando a Il gente. va nous vider. Ele vai mudando a nossa Il mente, va changer nos pensées. ensinando a gente a obedecer. Il va nous enseigner à obéir. Talvez uma das coisas mais difíceis. Peut-être une chose les plus difficiles. E por que Deus faz isso? Et pourquoi Dieu fait ça? Porque Ele sabe que isso vai ser importante para derrubar o Parce gigante. qu'il sait que ça va être important pour renverser le géant. Amém? Amen. Eu acredito, queridos, vou falar uma coisa para você. Eu acredito Et je crois, que uma das principais coisas que Davi fez une des principales causes na vida dele inteiramente, que David a fait dans sa vie, em toda a sua vida, dans toute sa vie, foi se entregar para Deus. a été se livrer complètement à Dieu. Essa foi a coisa mais difícil. Ça, c'était la chose la plus difficile. Porque o Espírito Santo veio. Parce que le Saint-Esprit est O venu. mesmo Espírito veio sobre Saul. Le même esprit est venu sur Saoul. O mesmo Espírito usou Saul para profetizar. Le même esprit a utilisé Saoul pour Ele prophétiser. passou muito tempo em adoração a Il a Deus. passé beaucoup de temps en adoration à Dieu. Ele recebeu uma mesma porção, Il a reçu une même portion, só que ele não se entregou. sauf qu'il ne s'est pas abandonné. Observe que Samuel chegou para ele. Et voit que Samuel est arrivé vers lui. Olha a diferença. Olha aqui a diferença. Regarde la différence. Ele falou assim: faz a guerra, Et il a dit fais la guerre. mata tudo. Tue tout le monde. Não traga de lá nada. N'amène rien de là-bas. Saul falou assim: rapaz, Et Saoul a dit, foi Deus que mandou. c'est Dieu qui a dit, Samuel é um homem de Deus. Samuel est un homme de Dieu, Mas essas ovelhas, mais ses brebis, mas esses bois, mais ses bœufs, vou matar o rei não. je vais pas tuer le roi, non. Quantos estão entendendo? Qui comprend? A diferença é se entregar. La différence, c'est s'abandonner. Perguntar a Deus se é preto, se é marrom ou se é verde, não importa. Dieu, si c'est noir, marron, si c'est vert, peu importe. É obedecer. C'est obéir. E quando você obedece, Et quand tu obéis, você está dando oportunidade para Deus tu donnes l'opportunité à Dieu desbloquear os níveis da sua de vida. débloquer les niveaux de ta vie. Amém? Era pra você Amém. anotar esse negócio aí, irmão. Ça, tu devrais noter. Deus vai desbloquear as coisas da sua vida. Dieu va débloquer les choses dans ta vie. Porque até o momento que nós somos ungidos pelo Senhor, Parce que jusqu'au moment où nous sommes oints par le até o Seigneur, momento que nós entregamos a nossa vida para jusqu'au moment où Jesus, nous abandonnons notre vie à Jésus, até ali é a nossa sabedoria, jusqu'ici, c'est notre sagesse, é a nossa c'est inteligência, notre intelligence, é a nossa esperteza. c'est notre... nous sommes malins. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa Mais à vida, partir du moment où nous abandonnons notre vie, a partir de agora nós somos guiados. à partir de maintenant, nous sommes guidés. Por quê? Porque o reino de Deus Parce que le royaume de Dieu, tem esse princípio. il a ce principe. Todo aquele que é do reino Tout ce qui est du royaume, tem o espírito do il reino. y a un esprit du royaume. E todo que tem o espírito do Et reino, tout ce qui a l'esprit du royaume, ele é guiado pelo espírito do il reino. est guidé par l'esprit du royaume. Então, se nós somos de Et Deus, si nous sommes de Dieu, mas não somos guiados por Deus, mais que nous ne sommes pas guidés par Dieu, não estamos no processo de Davi, nous ne sommes pas dans le process de David. estamos no processo de Saul. Nous sommes dans le process de Saoul. Agora observe que Davi foi só melhorando. Et observe que David, il a fait que s'améliorer. É forte, né, gente? C'est fort, ça. E Saul foi só Et Saoul, il a fait que s'empirer. descendo. Il est descendu. O processo de Davi, Le process de David, ele continuou, il a continué. porque ele continuou obedecendo os princípios. Parce qu'il a continué à obéir aux principes. Davi era um homem tão desesperado em obedecer os princípios, David, il était tant désespéré pour obéir aux principes que quando ele errava, que quand il se trompait, ele saía correndo il sortait en courant e pedia perdão para o Senhor. et il demandait pardon au Seigneur. Ele saía correndo Il sortait en courant para renovar a sua aliança pour com aller Deus. renouveler son alliance avec Dieu. Isso aqui é algo importante que eu quero falar com você também. Et ça, c'est quelque chose d'important que je veux vous dire. Tem muitas pessoas perdendo isso, Il y a beaucoup de personnes qui perdent ça. mas aqui nessa igreja vão recuperar. Mais dans cette église, nous allons récupérer. Tá tão difícil, irmão, esse tempo. C'est si difficile ces temps. As pessoas pecam. Les personnes pêchent Ele fala assim, poxa, está chegando o final do ano. et il dit, ah, il arrive la fin d'année. Acho que eu vou fazer o seguinte, vou ficar um mês aí no Je crois que je vais pecado. rester un mois dans le péché. Vou ficar um mês, mais ou menos um mês. Aí, quando for no começo do ano, eu Je volto. vais rester encore un mois et au début de l'année, je reviens.
As pessoas estão perdendo, sabe? O Davi não era assim. David, il n'était pas comme ça. A pessoa fala assim, não, já que eu estou em pecado mesmo, Déjà que je suis dans le péché, isso é perigoso, irmão, demais, Deus mais me ça livre. c'est très dangereux ça. Já que eu estou pecando, então eu vou aproveitar e fazer tudo que eu estava Je vais pensando, profiter pour faire tout ce que je pensais depois eu volto. et après je reviens. Faz isso não, filho. Fais pas ça, non. Não faz isso não. Ne fais pas ça. Sabe por que você não pode fazer Tu isso? sais pourquoi tu peux pas faire ça? Você sabe o que aconteceu com Saul? Tu sais ce qui est arrivé avec Saoul? Vou falar, se você dá glória a Deus, eu Je vou vais falar. te dire si tu donnes la gloire à Dieu. Foi assim, Deus tirou o Espírito Santo de Saul, A enlevé le Saint-Esprit de Saoul colocou em Davi. et l'a mis sur David. Deus pegou um espírito Dieu a pris l'Esprit para atormentar. pour aller tourmenter. Não vou colocar Ah, você não. ok, E colocou em Saul. et il l'a mis sur Saoul. Deus me livre fazer um negócio desse com o meu tradutor, você é louco? Agora me diz uma coisa. Dis-moi quelque chose. Você acha que vale a pena? Tu crois que ça vaut la peine? Não vale a pena, não. Non, ça vaut pas la peine. Não pode brincar com Deus, irmão. Meu Deus do Tu céu. peux pas jouer comme ça avec Dieu. Não pode brincar, de jeito nenhum. Tu ne peux pas. O próximo passo, Le prochain pas, número 5. numéro 5. Se você está anotando, anota o quinto. Si tu notes numéro 5, Isso, quinto. Ele falava com ousadia. il parlait avec audace. Se o Espírito Santo está em você, Si le Saint-Esprit est avec toi, então você sabe quem você é, alors tu sais qui tu es. você sabe para onde você está indo, Tu sais où tu vas. ainda mais quando você obedece. Encore plus quand tu obéis. Irmãos, a obediência naturalmente ela autoriza. L'obéissance, naturellement, elle va autoriser. Quem obedece, ele tem autoridade, naturalmente ele sente aquela Qui obéit à l'autorité naturellement. autoridade flui a partir dele. L'autorité va fluir à partir de lui. Então ele falava com Et ousadia. il parlait avec audace. Tava todo mundo com medo do gigante. Tout le monde avait peur du géant. Todo mundo com medo. Ele falava assim, mas poxa, mas ninguém foi lá, né? Et il disait, mais personne n'y a été. E o que eu vou ganhar se eu for lá e destruir? Qu'est-ce que je vais gagner, moi, si Ele j'y já vais? tinha, na cabeça dele já tinha derrotado o Dans gigante. sa tête, il l'avait déjà renversé. Ele só queria saber o que ele ia ganhar. com Il voulait aquilo. juste savoir ce qu'il allait gagner. E aí a ousadia dele foi tanta em falar Et son audace à parler était si forte que o rei convocou ele e falou assim, olha, traz esse menino aqui para me saber quem ele é. que le roi a dit, amène-moi ce jeune que je sache qui il est. Chegou diante do rei assim, ó, Il arrivait devant le roi comme ça. 1,60 m, 45 quilos. 45 kilos, 1m60. Il Chegou arrivait diante comme do ça rei devant le falando roi. assim, olha, se o senhor precisar de um soldado corajoso, tá Il a aqui, dit, si tu as besoin d'un soldat courageux, je suis là. eis-me aqui. Je suis ici. Quem é você? Qui es-tu? Eu sou o Davi, o filho mais novo. Je suis David, le fils le plus jeune. Mas é o seguinte, me dá a oportunidade que eu vou lá destruir aquele cara. Mais donne-moi l'opportunité que je vais faire tomber ce grand. E o Saul perguntou para ele assim, mas você é muito pequeno. Et Saoul lui a dit, mais tu es très petit. Você não é guerreiro, esse cara era guerreiro. Tu n'es pas un guerrier, lui c'est un Ele guerrier. batalha desde novo, ele tá na guerra desde Il novo, se bat Golias. depuis tout jeune. E o Davi falou assim, olha, Et David a dit, regarde, eu cuido de ovelhas, moi je m'occupe des brebis. mas eu já matei o leão por causa das ovelhas. Mais j'ai déjà tué un lion à cause des brebis. Eu cuido de ovelhas, Je m'occupe des brebis. mas já matei o urso por causa de Mais j'ai ovelhas. déjà tué un ours pour protéger les brebis. Davi entendeu, falou, esse menino não é um menino normal. Et Saoul a vu, il a dit, c'était pas un jeune normal. Saul falou assim, olha, eu já tive o que ele tem hoje. Et Saoul a dit, j'ai déjà eu ce qu'il a aujourd'hui. Entendeu? Tem muito crente assim, irmão. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Eu já tive o que ele tem hoje. J'ai déjà eu ce qu'il a aujourd'hui. Pode falar, gente? Pode, amém? Je peux parler. Nós estamos numa escola, né? Nous sommes là à l'école pour apprendre. Você ama o seu pastor, amém? Tu aimes ton pasteur, amen. Tem que sentir vergonha disso, meu filho. Nous devons avoir honte de ça. Eu também fazia isso. Moi aussi, je faisais ça. Eu também falava em línguas. Moi aussi, je parlais en langue. Eu também evangelizava. Moi aussi, j'évangélisais. Ah, e naquela época. Ah, cette époque, Tem que ter vergonha. on doit avoir honte de ça. A vida espiritual não é assim. La vie spirituelle n'est pas comme A ça. nossa vida espiritual é crescente. Notre vie spirituelle, elle doit grandir. Tem que ter vergonha de dizer quando eu era jovem, On doit avoir honte de dire quand j'étais jeune. quando eu era mais novo, Quand j'étais plus jeune, eu profetizava também. je prophétisais aussi. Tem que ter vergonha do esfriamento espiritual que chegou na sua vida. On doit avoir honte que la froideur E tem que spirituelle falar, arrive dans não, nos eu vies. também sou assim. On doit dire non, moi aussi je suis Não, a comme minha ça. vida também é avivada. Ma vie aussi est vive. Assim como Davi tem fé, eu também tenho fé. Ainsi comme David à la foi, moi aussi j'ai E la nós vamos foi. vencer essa Et guerra. nous allons vaincre cette guerre.
Você está entendendo, irmão? Isso Tu é comprends? importante para a gente. Ça, c'est très important pour nous. Eu ficava assim ouvindo, né? Graças a Deus faz tempo que eu não sento com pessoas assim. Et grâce à Dieu, ça fait longtemps que j'entends plus ça. Você desanima, você fala assim, meu irmão, mas Et e ça, ça te aí? démotive. Não, Fábio, é o seguinte, você sabe que o tempo passa, Non, Fabio, tu sais, le temps passe. a gente vai ficando Et velho, on devient plus vieux. ou então o tempo Ou passa, alors le temps passe. a gente vai tendo decepções, On va avoir des déceptions. e a gente vai, né, ficando no Et lugar on da va gente. rester à notre endroit. Esse ficando no lugar da gente é Se- eu estou desanimado. Rester à notre place, ça veut dire démotiver. Ah, se eu pego esse cara hoje, À cette personne, eu dou uma injeção de ânimo nele, irmão. je donne une injection de Eu tenho motivation uma à cette injeção lá em personne. casa que me deram uma injeção lá. Je fais une piqûre à cette personne Não de é motivation. a Pfizer não, viu, gente? Ce n'est pas le Pfizer, ça. Tem uma injeção lá, eu dou uma injeção nesse cara. Donne une piqûre à cette personne. Por quê? Porque vida espiritual não é assim, Parce que la gente. vie spirituelle n'est pas comme ça. Agora vai os jovens. Não. Maintenant vont les jeunes. O Espírito vem sobre todos. Non, l'Esprit est venu sur tous. Crianças, adolescentes, Les enfants, mulheres, les adolescents, les femmes, homens, les hommes. amém? Velhos, o Espírito Les Santo vieux. vem sobre todos. Le Saint-Esprit vient sur tous. Davi falou com tanta ousadia Et que David a parlé avec tant d'audace au que o roi rei falou assim: vai. que le roi dit va. Amém? Com tanta Amém. ousadia. Avec Nada tanta deixava ele perder a ousadia. Rien n'enlevait son audace. O próximo, meu filho, por favor, o 6, Prochain point, le já 6. está bem emendado nisso. Acreditava em si mesmo. Il croyait en lui-même. Ixi, aqui tinha que falar sobre essa questão de humildade, né? As pessoas não entendem muito sobre Et humildade. ici, on doit parler un peu de l'humilité. Que Quem personne olhava ne para comprend. Davi e falava que cara orgulhoso, Qui regardait David dit mais quelle personne orgueilleuse, que menino prepotente, quelle personne sûre de lui, Né? hautaine. por que ele não baixa essa bola? Pourquoi il ne baisse pas la tête? Não é orgulho. Ce n'est pas de l'orgueil. A ousadia do espírito L'audace de l'esprit não é orgulho, est différent de l'orgueil. é uma autoconfiança. C'est une haute confiance. É acreditar em si mesmo. C'est croire en soi-même. Aparece um trabalho importante, Il apparaît un travail important, é um chantier grande, un grand chantier. alguém está procurando um chefe, Quelqu'un recherche un chef e aí eu vou procurar para ser o chefe. et je vais chercher le chef. É você o chefe que está C'est toi le procurando, chef qui recherche. né? Esse projeto é para você. Ce projet, il est pour toi. Não, eu acho que, né? Non, je crois que non. E a pessoa vai andando para trás. Et la personne, elle recule comme ça. Não, irmão, Deus está procurando Davi. Non, Dieu cherche un David. De vez em quando acontece coisas, irmão. Et des fois, il arrive des choses. Tô falando isso aqui só, né? Só porque precisa abençoar alguém aqui para falar. Je dis ça parce que j'ai besoin de bénir quelqu'un. De vez em quando acontece coisas que nem agora está acontecendo aí, pessoas que têm que ficar em casa. e Des tudo. fois, il se passe que des personnes doivent rester à la maison. São momentos importantes para você dar passos. C'est des moments importants pour que tu fasses un pas. Às vezes os chefes estão tudo de Covid. Des fois, tous les chefs ont le Covid. E o Davi está lá, obedeceu o pai, Et David, il est là, il obéit au Père. levou comida para os irmãos, E honrou amena o líder, nourriture ao levantou de frère. madrugada. Il s'est levé tôt le matin. E aí eles estão procurando a pessoa que vai ser honrada. Et il recherche la personne qui va être honorée. E aí ele acha você. Et là, il te trouve. É esse o tempo, esse o tempo. C'est ce temps-là. Deus faz essas coisas. Dieu fait ces choses-là. Deus faz. Amém? Dieu fait. Vou contar para você rapidinho aqui. Eu era Je vais vous raconter quelque uma chose. manobra, com 15 anos, eu era uma manobra do supermercado lá no Brasil. Je travaillais là au supermarché, Eu era uma manobra. comme manutentionnaire. Aquele que vai pegar isso, vai pegar Va aquilo. prendre ça, va prendre ça. Aí, irmão, ninguém tirava férias. No Brasil, na época, todo mundo vendia as férias, né? Et personne ne prenait de vacances. Aí, 15 anos, hein? 15 ans j'avais. Aí o açougueiro tirou férias. Et là, le boucher, il a pris des vacances. Quem queria pegar o açougue do mercado? Qui voulait s'occuper de la boucherie du Tinha que mexer supermarché? com frango, Tu devais Tinha travailler avec du poulet. tinha que carregar aquelas caixas pesadas, Tu devais porter des caisses très lourdes. tinha que fazer os pedidos. Tu devais répondre aux commandes. E eu falei assim, manobra nunca mais. Et moi, j'ai dit manutentionnaire, plus Essa jamais. vaga é minha, em nome de Jesus. Cette place est pour moi, au nom de Jésus. Vai ser um mês de aprendizado. Ça va être un mois d'apprentissage. E lá vai o moleque, 15 anos. Et là, j'y suis allé 15 ans. Subia os frangos, Je m'occupais des poulets. arrumava tudo sem Je reclamar. préparais tout sans me plaindre. Tudo organizado, fez os pedidos tudo Tout certinho. était organisé, toutes les commandes prêtes. Terminou o mês, o patrão falou assim, rapaz, você não quer ficar de férias mais não? Et le mois s'est terminé. Il a dit, tu Deixa veux o pas Fábio rester aí, ici?
Deixa o Fábio aí no seu lugar, Laisse fica de... Fabio ici à ta place et reste-toi en vacances. Mas ele me elogiou mesmo, irmão. Mais il m'a fait des Eu éloges. réellement. aproveitei a oportunidade. J'ai profité de l'opportunité. Depois de sair, Après ça, manobra nunca mais. manutentionnaire, j'ai dit plus jamais. Amém? Eu trabalhando de pedreiro. Não tô ajudando alguém aqui, Et je irmão. travaillais comme maçon. Senão não era para falar. Eu trabalhando de pedreiro. Je travaillais comme maçon. E, na época, manobra, né? À l'époque, j'étais assistant, j'aidais le maçon. E eu ficava louco de carregar carrinho, de mexer com lavar betoneira, coisa horrível. Et moi, je lavais la bétonnière, je faisais des choses horribles. E eu fazia aquilo tudo, olhando, Et je m'occupais de tout, mais je regardais. prestando atenção. Je faisais attention. Daqui a pouco sou eu. Et bientôt, c'était moi qui faisais. Quando eles piscavam o olho e ia beber café, tava eu posando o parpão. Et quand ils allaient boire le café, j'allais poser les parpaings. Colocava uns 2 ou 3 blocos, Je mettais 2 ou 3 blocs perguntava o que você acha. et je disais, qu'est-ce que t'en penses? É, dá para melhorar, mas Et il disait, tu peux t'améliorer, mais c'est pas mal. pode ficar assim. Ça peut rester comme ça. Aí o patrão foi me colocando, foi me colocando. Et le patron, il me faisait travailler. Manobra nunca mais, irmão. Et je dis, manutentionnaire, plus jamais. Quantos vocês estão entendendo, amém? Qui comprend? Chama para ser o chefe para você ver. Appelle pour être Só le chef, tu estou vas voir. ilustrando, certo? Je veux juste illustrer. Porque a nossa vida é baseada por fé. Parce que notre vie est basée sur la foi. E se você não acreditar em você mesmo, você não Et vai si tu acreditar em crois mais pas en nada. toi-même, tu vas croire en rien. Você tem que acreditar em você mesmo. Tu dois croire en E toi-même falar assim, eu sou capaz. et dire, je suis capable. Eu consigo vencer esse desafio. J'arrive à vaincre ce défi. É comigo que vai, é comigo, eu vou conseguir. C'est avec moi, je vais réussir. Chama para trabalhar numa loja, Appelle pour travailler dans un ou magasin. chama para trabalhar num supermercado, numa padaria. Ou appelle pour travailler dans une boulangerie, un Primeira coisa supermarché. que o crente fala: Première chose que le chrétien dit, je parle pas français. je parle pas français. Ça me vénère. Eu fico bravo com isso, irmão. Je suis nerveux avec ça. Você vai aprender, rapaz. Vai vas que você vai apprendre. aprender. Va et tu vas apprendre. Todo dia você aprende o nome de uma coisa. Tous les jours, tu vas apprendre un mot nouveau. Daqui a pouco você vira chefe daquela Et padaria. bientôt, tu vas voir le chef de cette boulangerie. Por quê? Porque você acredita em você Parce que tu mesmo. crois en toi-même. Amém? Amen. Ah, gente, eu falei tanto aqui, vocês não deram nenhum glória a Deus aí. J'ai tellement parlé, tu n'as même pas donné la gloire à Dieu. Glória a Deus. Deus falou para nós. Dieu nous a dit, Ele falou assim: vocês não vão ser cauda. vous n'allez pas être la queue. Vocês que obedecem a minha palavra, Vous qui obéissez à ma parole, que observam os meus mandamentos, qui observez les commandements, vocês não serão cauda. vous ne serez pas la queue. Vocês serão cabeça. Vous allez être la tête. Olha que parece exaltação, olha. Vocês não estarão por baixo. Vous ne serez pas en bas. Vocês estarão por cima. Vous serez en haut. Amém, irmãos? Amen. Você sabe que essas pessoas que estão lá em cima, um dia já estiveram aqui embaixo. Tu sais, les personnes qui sont là en haut, un jour, elles Sabe por étaient que, en que bas. elas chegaram lá? Tu sais comment elles sont arrivées là? Porque elas acreditaram que podiam chegar lá. Parce qu'elles ont cru qu'elles pouvaient arriver là. A primeira pessoa que construiu um prédio, ele olhou para o prédio e acreditou. La première personne qui a construit l'immeuble, elle a regardé, elle a cru. Amém? Assim você tem que olhar para você mesmo e falar assim, rapaz, pode vir o gigante Et que... ainsi, tu dois regarder vers toi, tu dis, il peut venir le géant. Pode vir um atrás do outro que vai cair. Ils peuvent venir un après l'autre, ils vont Foi tomber. isso que Davi acreditou, irmão. C'est ça que David a cru. Ele acreditou em si mesmo. Il a cru en lui-même. Ele teve fé. Il a eu la foi. Oitavo. Tô terminando, viu, gente? Point 8, je termine déjà. Terminando mesmo. Em 5 minutos. 5 minutos a 5 gente ora. minutes. Ele usou as suas armas. Il a utilisé ses armes. Olha que coisa poderosa. Regarde quelle chose puissante. Tem pessoas que se embanana todos, né? Se enrola. Il y a des Bananar não personnes, tem. Se embananar não tem il y a des francês. personnes qui se trompent elles-mêmes. Ele se enrola todo, sabe por quê? Tu sais pourquoi? Porque quando aparece um desafio, Parce que quand apparaît le défi, ele quer usar as ferramentas que ele não conhece il veut utiliser des outils qu'il ne connaît para pas poder resolver o desafio. pour résoudre le défi. Primeiro tem que aprender a trabalhar com essas ferramentas. En premier, tu dois apprendre à travailler avec E ces a gente outils. vai falar sobre isso na semana que vem. Et on va parler de ça semaine prochaine. Agora, use as suas armas. Maintenant, utilise tes armes. As armas que você venceu o urso e o Les armes leão. que tu as utilisées pour vaincre l'ours et le lion. As armas, a arma que você está acostumado a usar. Les armes auxquelles tu es habitué. Davi tinha facilidade em usar aquela arma. David, il avait la facilité à utiliser son arme. E aí o Saul falou assim, olha, leva a armadura, Et Saoul lui a dit, prends mon armure, coloca o meu capacete, prends mon casque, coloca a minha espada. prends mon épée. Ele falou, eu não vou conseguir mexer com isso aqui não. Et David a dit, je vais pas réussir à bouger avec ça. Deixa eu ir com a minha funda mesmo. Laisse-moi aller avec ma fronde, E com as 5 pedras que ele tinha. avec les 5 pierres qu'il avait prises. Amém, irmãos? Usou as armas. Amen, il a utilisé son arme. Não é se virar na hora e falar assim, não, eu vou pegar a ferramenta. C'est pas dire quand arrive le moment, je vais prendre des outils comme ça. Primeiro aprende a usar as ferramentas. Apprends à utiliser tes armes. E depois você aplica.
Et ensuite, tu utilises tes Ele armes. usou as suas armas. Il a utilisé ses armes. Irmão, a funda é um instrumento interessante. La fronde, c'est un instrument intéressant. Eu acredito que aquilo tem muito de espiritual numa funda. Je crois que c'est très spirituel. No estilingue, né? Une fronde. Fronde. Não, é isso mesmo. Lancière. Porque se o vento soprar forte, Parce que si le vent souffle fort, ou qualquer coisa pode desviar. alors une toute petite chose peut dévier. É algo muito espiritual C'est aquilo lá. quelque chose de très spirituel. É como se Davi estivesse falando assim, C'est comme si David disait, ou é Deus ou é Deus. ou c'est Dieu ou c'est Dieu. Se ele errasse aquela pedra, S'il se trompe avec cette pierre, já era. c'est fini. Era muito espiritual. C'est très spirituel. Então, tem algumas coisas na nossa vida, isso aqui acho que já deve ter acontecido com você pelo menos uma vez. Et ça a déjà dû t'arriver au moins une fois dans ta vie. Você chega numa situação, você fala assim, rapaz, Tu agora, arrives dans une situation dessa vez et tu dis, cette fois, dessa vez acabou para mim. c'est fini pour moi. E aí você fala, agora é Deus ou é Deus. Et tu dis, maintenant, c'est Dieu ou c'est Dieu. E é nessa hora que a gente descobre o sobrenatural, não é Et isso? c'est à cette heure-là qu'on voit le surnaturel. Só que Davi já sabia antes. Sauf que David, il savait déjà. Ele já tinha provado antes. Il avait déjà testé ça avant. Então ele foi na força do Senhor. Il est allé dans la force du Seigneur. E ele disse assim, eu não venho com espada. Il a dit, je ne viens pas avec une épée. Eu não venho com escudo. Je ne viens pas avec un bouclier. Eu venho na força do Senhor. Je viens dans la force du Seigneur. Porque do Senhor é a guerra. Parce que la guerre est du Seigneur. Observe bem, a guerra é do Senhor. La guerre est du Seigneur. Irmão, se você entender só isso aqui, Si olha tu só, comprends juste ça, só isso aqui, que a guerra é do Senhor, la guerre est du Seigneur, você já vai sair daqui, né, animado. tu vas sortir d'ici motivé. Porque se a guerra é do Senhor, Parce que si la guerre est du Seigneur, ele já decidiu quem é o vencedor. il a déjà décidé qui est le Você não vainqueur. pegou? Se é dele, Si c'est à lui, ele já decidiu quem é que vai il a vencer. déjà décidé qui va gagner. Você entendeu? É isso que ele está falando. Fala Tu assim, comprends? rapaz, você tá na guerra, Il dit, tu es dans la guerre, mas essa guerra mais cette guerre, é do Senhor que está comigo. elle est du Seigneur qui est avec moi. Então você já era, meu irmão. Alors tu es déjà. Já era. Tu es déjà. E aí, irmãos, olha só, ele não se deixou intimidar, é o último ponto. Et il ne s'est pas laissé intimider. Dernier point. Porque o inimigo vem gritando, né? Parce que l'ennemi il est venu en Você criant. está aqui ainda, amém, irmão? Só Vous êtes ici encore? minuto só para falar Une isso. minute seulement. O inimigo vem gritando, L'ennemi il est venu en criant. falando né, alto, como um leão. Il était grand, il était fort. Dizendo, não tem homem suficiente para lutar comigo. Il a dit, il n'y a pas d'homme ici pour lutter avec moi. Propagando medo, não é isso? Il faisait peur. Porque ele usa muito medo para destruir as pessoas. Parce qu'il utilisait la peur pour détruire les personnes. Quando a gente está com medo, a gente foge. Parce que quand nous avons peur, nous fuyons. Ou quando a gente está com medo, a gente não tem muito reflexo. Ou quand nous avons peur, nous sommes paralysés. Davi não se deixou intimidar. Et David, il ne s'est pas laissé intimider. Saul, Golias falou assim, olha, eu vou destruir você. Goliath a dit, je vais te détruire. Vou fazer você em migalhas. Je vais faire une crêpe de toi. E vou dar a sua carne para os cachorros comer. Et je vais donner ta chair à manger aux chiens. Ele falou, não, Elle a dit, non, o plano não é esse não. ça, c'est pas le plan, ça. O plano é que você vai cair. Le plan, c'est toi qui vas tomber. O que ele falou aconteceu. Et ce qu'il a dit, c'est passé. Ele falou assim, você vai Il a cair, dit, tu vas tomber, eu vou cortar a sua je vais cabeça couper ta tête, e as aves do céu vão comer o seu et corpo. les oiseaux du ciel vont manger ton corps. O que ele falou aconteceu, Ce qu'il irmão. a dit, c'est passé. E ele falou, eu vou na força do Senhor. Il a dit, je vais dans la force du Seigneur. Agora escuta aqui. Et écoute bien. Davi falar sobre o seu Golias, é o seguinte. David a dit, Goliath, écoute bien. Tem muito crente assim, hein, Il y gente. a beaucoup de chrétiens comme ça. O seu Golias, Oh Goliath, écoute, rapaz, eu já sei que eu vou perder. je sais déjà. Isso aí, eu vou ensinar uma coisa para o obreiro aqui agora, rapidinho. Et Hein? je vais enseigner quelque chose pour les ouvriers maintenant. Você chega no púlpito e fala assim, eu não sou pregador. Tu arrives sur le pupitre et tu dis, je ne suis pas prédicateur. Quem colocou você lá em cima? Qui a mis ici pour être là? Quem foi que colocou você lá em cima? Qui c'est qui t'a mis ici? Ou então chega aqui e fala assim, eu não sou cantor, Ou alors il vient et dit, je ne suis pas chanteur, mas vou cantar. mais je vais chanter. Você já começou negativamente. Tu commences déjà négativement. O Espírito Santo falou assim, até agora eu ia te ajudar. Le Saint-Esprit l'a dit, jusque-là, j'allais Se você t'aider. chegasse e falar assim, gente, eu vou cantar uma música aqui com a ajuda do Espírito Santo e vai ser uma benção. Si tu dis, je vais chanter une musique avec l'aide du Saint-Esprit, ça va être une bénédiction. Se tiver uma pessoa que não vem no estudo bíblico, Si une personne qui ne vient pas à l'étude biblique, vai dizer assim, exaltado. elle va dire, ah, lui, il s'exalte. Mas você não, você está na força do Mais toi, Senhor. non, tu es dans la force du Seigneur. Irmãos, aí
Tem gente que se escandaliza comigo. Eu vou pregar e falo assim, gente, vai ser a minha melhor mensagem hoje. Et souvent je dis aujourd'hui, ça va être le meilleur message. Hoje eu vou pregar a minha melhor mensagem aqui, Aujourd'hui, irmão. je vais prêcher le meilleur message. Aí tem gente que chega, olha torto assim. Et il y a des personnes qui regardent comme ça. Não, meu filho, eu aprendi na Bíblia. Il dit non, j'ai appris dans la Bible. Aprendi na Bíblia. J'ai appris dans la Bible. Você acha que eu não subo com... Às vezes sobe, a gente, né? Et des fois on monte, Todo mundo quando sobe no púlpito sente aquele friozinho. et tout le monde a cette peur quand il monte sur l'autel. Mas aquilo que você fala negativamente... Mais ce que tu dis négativement, Não, pega isso aqui, irmão. Aquilo que ne você prends pas fala ça. Ce negativamente que tu dis négativement, move você. ça va te bouger, Move você. ça va t'influencer. Experimente fazer isso. Fais le test. Não faça de louco, é claro. Fais pas ça là avec folie. Mas use a sua fé Mais utilise ta foi falando baixinho. et dis tout bas. Esse trabalho é difícil, Ce travail est difficile, mas eu vou arrebentar com ele. mais je vais tout réussir. E não vou terminar 5 horas, vou terminar 4 Je horas. vais pas terminer à 5 heures, je vais terminer à 4 Eu heures. vou arrebentar com esse trabalho. Je vais tout réussir. Meu chefe vai chegar e vai falar: Mon chef va arriver et va dire wow, que benção esse quelle rapaz! bénédiction cet homme. Por quê? Palavra de fé. Parole de foi. A pessoa chega negativamente no Et la trabalho. personne, elle arrive négative comme ça au travail. Tudo sujo. Tout sale. Não, filho. Non. Faça que nem Davi, é o Golias. Fais comme David. Você vai cair em nome de Jesus. Goliath, tu vas tomber au nom de Jésus. É um desafio. C'est un défi. De vez em quando você olha na sua conta, Et des fois, tu regardes sur ton compte você vê o Golias lá. et tu vois le Goliath là sur ton Você compte en fala: banque. Satanás, você vai Tu cair! dis Satan, tu vas tomber. E você se levanta com força, Et irmão. tu te lèves avec force. Você acha que eu não ia falar disso? Tem que Tu terminar crois que falando j'allais pas isso. parler de ça? Você levanta de madrugada Tu te lèves très tôt le e matin fala: Golias! et tu dis Goliath. Teve um colega meu que me matou de rir. Il y a quelqu'un qui m'a fait bien rire. O pastor Éder Toledo, vou falar dele que ele é engraçado demais. C'est un pasteur dont je vais parler. Ele falou assim: Fábio, eu tô precisando orar, Il dit Fabio, j'ai besoin de prier. Vamos orar, Fábio? Vamos. Nous allons prier. Ele brincando, né, irmãos? Il rigolait. Ele falou assim: vou olhar minha conta pra me ver. Et il dit je vais regarder mon compte pour voir. Aí ele olhou a conta do tipo assim: Il a regardé son compte. eu preciso de um motivo para orar. Il dit j'ai besoin d'un motif pour prier. Ele olhou a conta e dobrou o Il joelho. regarde son compte et il s'est mis à genoux. Tem que orar. Irmão, o gigante prier. cai. Quando você decide, ele cai. Quand tu décides, le géant tombe. Amém? Agora, Amen. você pensa que é humildade, mas não é. Tu penses que c'est Esse negócio de falar assim: eu não sou nada. Tu penses que c'est de l'humilité de dire ah, je ne suis rien. Eu não vou conseguir. Je vais pas réussir. Não vai dar certo. Ça va pas marcher. Só a misericórdia de Deus. Seule la miséricorde de O Dieu. Espírito Santo não usa pessoas assim. Le Saint-Esprit n'utilise pas des personnes Ele comme ça. usa as pessoas que têm fé. Il utilise les personnes qui ont la foi. Mesmo que está difícil, Même si c'est difficile, mas eu creio que vou conseguir. mais je crois que je vais y arriver. E é assim que a gente vai vencendo, irmão. Et c'est comme ça que nous allons Amém? vaincre. Não se deixe intimidar. Ne te laisse pas intimider. Tem um monte de gente, fique de pé, por favor. Mets-toi senão não para debout. de falar. Tem um monte de gente que foi embora da França dizendo esse país não me deu Il y oportunidade. a plein de personnes qui sont parties et qui ont dit ce pays ne me donne pas Um d'opportunité. monte de gente que desistiu Beaucoup de personnes qui ont e désisté. falou: eu não consigo falar essa On língua. dit j'arrive pas à parler cette langue. Não, filho, não é assim. Non, c'est pas comme ça. É chegar e falar assim: olha, eu vou vencer esse lugar. C'est arriver et dire je vais vaincre ce lieu. Eu dizia: eu vou virar francês. Moi je disais je vais devenir français. Ainda não fiquei francês bonito que nem o Nicolas, ainda não. J'ai pas été encore aussi beau que Nicolas. Mas era a pretensão: vou virar francês. Je vais être français. Eu vou conseguir. Je vais réussir. Quantos estão entendendo até aqui? Qui Amém? comprend jusqu'à maintenant? Se você quer vencer o Golias, Si tu veux vaincre Goliath, então pratique princípios. pratique les principes. Pare de falar coisas negativas. Arrête de parler des choses Para de négatives. olhar para trás. Arrête de regarder derrière. Para de alimentar o seu desânimo. Arrête d'alimenter ta démotivation. Levanta a sua cabeça e vai para cima. Lève ta tête et pars. Vai para cima, irmão, vai para cima. Marche, avance. Deus ama levantar pessoas. Dieu aime lever des Pessoas personnes. decididas a Des mudar. personnes décidées. Pessoas decididas a conquistar. Décidées à changer. Décidées à Levanta a sua conquérir. cabeça. Lève ta tête. Começa amanhã já. Commence demain matin. Que dia que é amanhã? Quinta-feira, né? Demain jeudi. É um ótimo dia para começar. C'est un bon jour pour commencer. Começa amanhã. Commence demain. Determinado. Déterminé Amém? A vencer o seu Golias. pour vaincre ton Goliath. Feche os seus olhos, por favor. Ferme tes yeux. Pai, no nome de Jesus. Père, au nom de Jésus,
Nós oramos com essa palavra. Nous prions avec cette parole. Deus, meu coração está ardendo aqui, Senhor. Dieu, mon cœur est en train de brûler Oh, Deus, porque eu sei que o Senhor está fazendo uma grande obra. parce que je sais que le Seigneur fait une grande œuvre. O Senhor está mudando, Senhor. Je sais que tu changes, Seigneur, Mudando em nosso coração. que tu changes dans notre cœur, Tirando o espírito do medo. que tu enlèves l'esprit de E peur nos dando um espírito de et fortaleza. tu donnes un esprit de Em fortitude. nome de Jesus. Au nom de Jésus, Eu quero orar, Santo Deus. je veux prier, Saint Para que o Dieu, coração dos teus filhos que estão aqui pour que le cœur de tes fils ici présents sejam tocados agora. soit touché maintenant. Ó Deus, o mesmo Espírito que se apossou de Davi, Le même esprit qui s'est saisi de David venha se apossar de puisse nós. venir nous posséder, Que possamos viver essa que nous diferença. puissions vivre cette différence, Ser essa igreja diferente. être une église différente, Ser esse homem diferente. être un homme différent, Essa mulher être une diferente. femme différente, Que anda por esse mundo qui marche dans ce monde destruindo, Senhor, et qui détruit todos os projetos de tous les Satanás. projets de Satan. Em o nome de Au nom de Jesus. Jésus, Nós oramos, ó Pai. nous prions, Seigneur, E confiamos que essa palavra não vai ficar aqui. et nous savons que cette parole ne va pas rester Essa ici. palavra vai dar muitos frutos. Cette parole va donner beaucoup de fruits, Muitos frutos na vida dos teus filhos. beaucoup de fruits dans la vie de tes enfants. Em o nome de Au Jesus. nom de